Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje a gente vai mergulhar numa história, assim, cheia de encontros, promessas, muitos enganos e umas dinâmicas familiares bem complexas. Estamos falando do capítulo 29 de Gênesis, na Bíblia. A gente tem aqui o texto bíblico e também alguns comentários para ajudar a entender melhor, né? A desvendar as camadas dessa narrativa que é super rica e às vezes meio tumultuada. A missão é sacar os eventos-chave e o que eles podem talvez revelar pra gente. Isso aí. É um capítulo fundamental para entender a formação das 12 tribos, né? Exato. Bom, a narrativa começa com Jacó chegando na terra dos parentes dele, lá em Harã. Perto de um poço, ele encontra uns pastores. E logo depois, quem aparece? Raquel, a filha de Labão, que era irmão da mãe dele, Rebeca. E aí tem aquela cena forte, né? A pedra do poço era pesadíssima, precisava de vários homens para mover. Mas Jacó vai lá e tira a pedra sozinho para dar água para as ovelhas dela. Impressionante. E logo depois ele a beija e chora. Uma das nossas fontes até comenta que eram lágrimas de alegria, sabe? De alívio por finalmente encontrar a família. Faz sentido. E é interessante pensar na recepção do Labão. Uma fonte levanta a hipótese. Será que ele esperava um enviado rico, como foi com a Rebeca anos antes? Mas não. Chega o sobrinho aparentemente fugindo, sem nada. Pois é. E Labão tem duas filhas, Leia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Os nomes, aliás, significam vaca e ovelha. É curioso, né? E tem aquele detalhe sobre os olhos da Leia. Ah, sim. O texto diz que eram baços ou meigos. Existe um debate se isso queria dizer que eram menos expressivos, talvez, menos brilhantes, em contraste com a beleza de Raquel, que é descrita como muito formosa. E o Jacó? Bom, ele se apaixona na hora por Raquel. E ele não perde tempo, faz logo uma proposta para o Labão, trabalhar 7 anos por ela. E olha, 7 anos de trabalho era, assim, uma oferta muito generosa. Bem acima do preço de noiva comum naquela época. Mostra o tamanho do sentimento dele, né? Totalmente. O texto até fala que, pelo amor que ele sentiu, esses 7 anos lhe pareciam como poucos dias. É bem poético isso. É lindo, mas aí que a coisa complica. Labão aceita a oferta, só que ele já está planejando enganar Jacó. Na noite do casamento, ele troca as irmãs. Entrega Leia, a mais velha, no lugar de Raquel. Que situação! As fontes destacam muito a ironia disso, né? Jacó que enganou o pai Isaac e o irmão Esaú. Exatamente. Agora ele prova do próprio veneno. É o enganador sendo enganado. E a desculpa de Labão é o costume local. A filha mais velha tem que casar primeiro. Seguinte, ele vai tirar satisfação com o Labão, claro. Por que você me enganou? Mas o Labão se escora na tradição. Parece meio conveniente, né? Muito conveniente. Mas Jacó acaba tendo que aceitar. O acordo é, ele cumpre a semana de núpcias com Leia e depois casa com Raquel também. Só que ele tem que trabalhar mais 7 anos por ela. No total, 14 anos pelas duas esposas. Uma semana depois do casamento com Leia, ele casa com Raquel. Uma fonte descreve bem. Fraudes, ciúmes, invejas, rivalidades. Que caos familiar. E esse acordo já planta a semente da discórdia, né? Fica claro desde o início que Jacó ama Raquel muito mais do que a Leia. Essa preferência vai gerar muita rivalidade e sofrimento. A poligamia, aí, como uma análise aponta, mostra seus resultados inevitáveis de briga na família. E a Leia, coitada, sente na pele esse desprezo. O texto usa a palavra odiada, que nesse contexto significa menos amada, né? Mas aí entra um ponto interessante que as fontes destacam. Deus vê a aflição dela. Exato. Deus percebe o sofrimento da Leia e age. Ele a torna fértil, enquanto Raquel, a esposa amada, permanece estéril naquele momento. E Leia começa a ter filhos, os 4 primeiros de Jacó: Rúben, Simeão, Levi e Judá. E os nomes que ela dá para eles são muito significativos, refletem toda a emoção dela, a esperança, a dor. Rúben, tipo, vejam, um filho. Talvez na esperança de ganhar o amor do marido. Simeão, que significa ouvindo, porque Deus ouviu que ela era desprezada. Levi, unido, na esperança de que, com mais filhos, o marido finalmente se unisse a ela. E por fim, Judá, que significa louvor. Talvez um momento de gratidão a Deus apesar de tudo.
E é fascinante pensar que dessa confusão toda, dessa dor, Sim, saem linhagens importantíssimas. De Levi vêm os sacerdotes de Israel, e de Judá a linhagem real, que leva até Davi e, na tradição cristã, ao Messias. É incrível como os planos divinos parecem se desenrolar mesmo no meio da bagunça humana. é verdade. As fontes de reflexão apontam muito isso. Deus trabalhando através de pessoas imperfeitas, de situações complicadas como esse engano do Labão, a dor da Leia, a rivalidade. Nada disso parece impedir um propósito maior. Mostra que Deus nota o sofrimento individual, age na história mesmo quando as circunstâncias são bem confusas. A fidelidade dele não depende da nossa perfeição, né? Nossa, que capítulo intenso. Uma mistura de amor, trapaça, costume, sofrimento humano e intervenção divina. Mostra como pessoas cheias de falhas e situações caóticas acabam fazendo parte de uma história maior, né? Com certeza. Uma história com consequências que vão muito além daquela família. Até amanhã, no próximo capítulo. Até mais.